Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Brian Veloso e o professor Mil e eu optamos por gravar este vídeo em vez de oferecer uma webconferência. A gente achou que seria mais produtivo e a ideia é fazer um vídeo relativamente curto, mas que possa sintetizar aí, que possa trazer as principais discussões que vocês colocaram lá nos fóruns e que possa responder alguns questionamentos que a gente propôs para poder pensar aí de uma forma mais aprofundada a respeito do especialista em docência na educação à distância. Então vamos primeiramente retomar os questionamentos que a gente fez nos fóruns. Então no fórum da unidade 1 a gente perguntou o que é um especialista em docência na EAD, né? Quais são as características mais marcantes do perfil desse especialista. Então a gente teve aí uma discussão bastante rica, vocês trouxeram apontamentos muito interessantes. Mas basicamente um especialista em docência na educação à distância ele tem que estar apto para lidar com as especificidades, com as características da EAD permeada pelas tecnologias digitais. Essa educação à distância que tem crescido muito, sobretudo na última década. Né? A gente sabe que a educação à distância, as experiências em EAD, elas são de séculos anteriores, então elas não acontecem agora, mas a gente tem a característica marcante da educação à distância contemporânea, que é esse uso intenso das tecnologias digitais, que tem se modificado de uma maneira bastante célere. Então, é fundamental que o especialista em docência na EAD saiba lidar então com essas tecnologias digitais, com as especificidades do trabalho docente na EAD, né, a forma como ele tem se configurado, e que seja um profissional apto para lidar com o processo de ensino-aprendizagem na modalidade. Então, assim, algumas características que são marcantes da educação à distância na forma como ela tem se configurado, sobretudo no Brasil, e que são características que um docente, um especialista em docência na educação à distância, né, um docente da EAD, são características que ele deve conhecer, que ele deve dominar, que ele deve se aprofundar. Né? Então, a docência na EAD, ela é uma docência permeada por tecnologias, né, não apenas digitais, mas sobretudo digitais, quando a gente fala na educação à distância contemporânea. Ele é um profissional que tem que lidar com a divisão do trabalho docente, então a gente viu um pouco disso no fórum também, nas discussões, nos materiais, vocês provavelmente têm visto isso ao longo do curso também, que a docência na EAD, na forma como ela tem se configurado, ela é uma polidocência, né, de acordo com a perspectiva de análise que propõe o professor Mil. Então é um trabalho dividido e fragmentado, que compreende múltiplos profissionais, que compreende funções e atividades que são divididas, que necessitam dessa atuação em conjunto. Né? Então são características que o especialista em docência na EAD ele deve conhecer e deve dominar muito bem. Seja para atuar como tutor, seja para atuar como professor formador, seja para atuar como professor conteudista, enfim, ele tem que conhecer bem as especificidades da EAD, do trabalho docente, não apenas do trabalho pedagógico, mas da categoria trabalho em si, na forma como esse trabalho é organizado, dividido, etc. Então, assim, são algumas das características, né, marcantes do perfil desse especialista, mas uma outra coisa essencial também é poder compreender, né, entender que a docência na EAD ela demanda saberes, conhecimentos, competências, ela demanda habilidades que não necessariamente são adquiridas na educação presencial. Né? Com a expansão da EAD, né, com o surgimento de cursos como este, com as pesquisas que têm sido feitas na área, isso tem se modificado, mas ainda é muito recorrente profissionais que têm uma vasta experiência na educação presencial, quer na educação básica, quer no ensino superior, que seja por uma oportunidade, seja por uma necessidade, acabam atuando na EAD, mas não passam por um processo de formação específico para atuar nessa modalidade. Então eles pegam e eles simplesmente reaplicam, né, simplesmente inserem as práticas típicas da educação presencial na EAD, né, sem considerar as especificidades da modalidade, sem considerar as características que são inerentes à docência na educação à distância. Então, o especialista, o docente que vai atuar nessa modalidade, o especialista em docência na EAD, ele tem que ter em vista que a prática, né, docente nessa modalidade, o processo de ensino-aprendizagem nessa modalidade, ele é diferente em muitos aspectos da docência na educação presencial. Né? Isso não quer dizer que as experiências na educação presencial, práticas da educação presencial, não possam contribuir para o processo de formação e para o ensino de aprendizagem na EAD. Não é isso.
mas não significa que você possa simplesmente pegar práticas, experiências da educação presencial e colocar na educação à distância sem considerar todas as características e especificidades da modalidade. Então, o especialista em docência na EAD ele deve ter isso bem claro, né, na sua atuação profissional. Então, é fundamental que vocês saibam disso e vocês estão passando por esse processo de formação para quando vocês forem atuar na educação à distância, né, como docentes, vocês saibam que, embora tenham experiência na educação presencial ou não, embora conheçam a educação presencial, vocês têm conhecimentos, vocês adquiriram, vocês passaram por um processo de formação que vão fornecer competências, saberes necessários e específicos para oferecer um processo de ensino-aprendizagem adequado às características da EAD. Né, que a educação à distância ela usa intensamente as tecnologias digitais, alunos e professores são separados no tempo e no espaço, né, demanda-se um trabalho dividido, fragmentado, enfim, são características que o docente especialista, né, na educação à distância ele tem que saber e tem que saber lidar bem com isso para ser um bom profissional, para saber atuar, exercer uma docência satisfatória na EAD. Uma outra característica, um outro assunto interessante que surgiu no fórum da unidade 1, que concerne especificamente às competências e saberes essenciais do especialista, refere-se à base de conhecimento para o ensino. Né? Eu até provoquei essa discussão. E, bom, entende-se que sim, né? Algumas pesquisas já têm evidências referentes a isso, que o profissional da educação à distância ele também precisa de uma base de conhecimento para poder exercer satisfatoriamente essa função docente. Esses conhecimentos, se a gente pegar na perspectiva teórica de um autor que chama Schumann, esses conhecimentos eles compreendem basicamente conhecimentos sobre conhecimentos pedagógicos, né, de forma geral, porque a gente está falando de um docente, conhecimentos do conteúdo. Então, se é um professor de química, obviamente ele tem que ter conhecimento sobre o conteúdo de química. Se for um professor de matemática, conhecimento sobre o conteúdo de matemática. Então, tem que ter conhecimento do conteúdo da área em que ele atua. E o conhecimento pedagógico do conteúdo, que é um amálgama desses outros dois conhecimentos, que é como você usar, lançar a mão das melhores atividades, das melhores demonstrações, dos melhores exemplos, enfim, saber como ensinar aquele conteúdo, utilizar conhecimentos pedagógicos que estejam relacionados diretamente àquele conteúdo, né? Como transmitir de forma mais adequada aquele conteúdo, como promover um processo de ensino-aprendizagem de forma mais adequada àquele conteúdo específico. E nessa discussão eu inseri o conceito de TPEC, que vocês discutiram muito bem lá no fórum, trouxeram exemplos muito legais, que é uma extensão a essa teoria inicial do Schumann, que fala que além desses conhecimentos que são importantes, na contemporaneidade a gente passa a incluir também os conhecimentos tecnológicos. Quando a gente fala de tecnologias digitais, né, a gente passa a compreender uma complexidade que não dá para ignorar mais na base de conhecimento. Então, Mishra e Kuller, eles entendem que é necessário compreender também o conhecimento tecnológico. E eu acho que isso é muito importante para o profissional, para o especialista em docência na EAD, porque a educação à distância ela é historicamente permeada por tecnologias e na contemporaneidade por tecnologias digitais. Quando a gente fala em tecnologias digitais, a gente fala em modificações muito céleres, né, em transformações que acontecem constantemente. Então o profissional tem que estar apto a lidar com essas tecnologias, com a complexidade dessas tecnologias, a poder se atualizar para poder lançar a mão sempre dos melhores recursos. Enfim, ele tem que ter sim um conhecimento tecnológico aprofundado para ser um bom docente na educação à distância. Isso compreende, obviamente, também o conjunto, né, a mistura desses conhecimentos, né, saber como usar as tecnologias para transmitir um determinado conteúdo. Né? Sou professor de matemática, vou atuar na EAD. Então, como eu posso usar as tecnologias da educação à distância para ensinar bem esse determinado conteúdo de matemática? Né? Então, são conhecimentos que são muito importantes para o profissional, para o especialista em docência na EAD. Né? Inclusive, vocês viram um pouquinho disso nas discussões, no material didático, mas eu aconselho até vocês pesquisarem um pouco mais, que é um conhecimento muito importante, que pode servir até para a revisão bibliográfica do TCC de vocês, que é pesquisar um pouco sobre base de conhecimento e também sobre o modelo TPEC, que é uma extensão dessa teoria inicial proposta por Schumann. Né? Partindo para o fórum 2, a gente teve dois questionamentos, né? Quais os principais campos de atuação do especialista e que exemplos de atividades ou funções básicas ele pode exercer. Né? Então, quando a gente fala os principais campos de atuação, a gente fala de uma forma genérica na educação à distância, indistintamente, né? Seja na educação formal, na educação não formal.
Então, o especialista em docência na EAD ele vai estar apto para atuar nessa modalidade, independentemente do perfil docente que ele vai assumir. Então, espera-se que o profissional especialista em docência na EAD ele possa atuar como um bom tutor presencial, como um bom tutor virtual, como um bom professor conteudista, né, como um bom professor formador, seja num curso de graduação, num curso de especialização, num curso livre, num curso de extensão, enfim, seja um profissional apto para atuar aí nas diferentes experiências e configurações de educação à distância que a gente tem aí na contemporaneidade, certo? É óbvio que quando a gente fala desses conhecimentos sobre EAD, de todas as especificidades que tem na EAD, com tecnologias e tal, a gente pode abrir muito esse leque de opções, né, para um profissional que possa, por exemplo, trabalhar com ensino híbrido, né, porque ele passa a ter conhecimento sobre educação à distância e pode usar isso para fazer aí uma junção com a experiência que ele tem na educação presencial, enfim, trazer práticas que são típicas da EAD, que são típicas da docência na EAD, para pensar a educação de forma geral, tá? Mas isso é de uma maneira mais ampla, né? Espera-se que o especialista em docência na EAD, a formação específica seja para o profissional atuar em experiências específicas de educação à distância, é, experiências multifacetadas, né? Então, basicamente esse é o objetivo principal da formação, dessa habilitação no curso, né? Com exemplo de atividades e funções básicas que ele pode exercer, o profissional ele vai estar apto aí para atuar, como eu falei, nos diferentes perfis, conhecer a diferença dos docentes que atuam na EAD, né, enquanto tutor, saber qual é o papel do tutor enquanto mediador, qual a função do tutor presencial, do tutor virtual, atuar enquanto professor conteudista, saber as especificidades da produção de conteúdo para a educação à distância, né? Obviamente, quando a gente fala em AD, a gente compreende aí vários profissionais, então certamente um conteudista vai contar com outros profissionais como design instrucional, etc., mas que seja um profissional que saiba das especificidades da EAD para produzir esse conteúdo, para atuar como formador, para coordenar a equipe de tutores, enfim, tenha essa visão do trabalho docente não apenas na perspectiva pedagógica, como na perspectiva de trabalho mesmo, para poder gerenciar o processo de ensino-aprendizagem, para poder atuar de forma satisfatória nesse processo. Então ele é um profissional que vai estar apto, falando especificamente em funções e atividades, vai estar apto para mediar esse processo de ensino-aprendizagem, então entender que na EAD tem-se uma mediação, não uma transmissão de conteúdo, né? Muda-se aí o papel do profissional. Essa transmissão muitas vezes ela fica mais a cargo do material didático, de uma videoaula ou alguma tecnologia específica, mas o processo de ensino-aprendizagem ele é conduzido de uma forma, em forma de mediação, então entender esse papel de mediação, né? Se ele for atuar como um professor formador, entender então esse processo de gerenciar a equipe de tutores, de saber dividir bem o trabalho entre a equipe de tutores, de acompanhar o processo de ensino-aprendizagem, né? Saber a importância de um feedback na educação à distância, como fornecer esse feedback, enfim, ele saiba todas essas funções e características que são típicas da EAD contemporânea e como isso é fundamental para garantir uma boa qualidade das experiências nessa modalidade, né? A discussão no Fórum 2 ela também foi muito rica, né? Foram levantados vários aspectos, né? Várias questões. Algumas que a gente pode retomar aqui para pensar é que nem todo trabalhador que atua na educação à distância é necessariamente um docente virtual. Então, quando a gente fala docente virtual, a gente fala de uma docência que está sendo exercida, mediada por tecnologias digitais. Então, um tutor presencial ele não é, por praxe, um docente virtual, porque ele atua de forma presencial. Então, pensar nessas características e como isso implica mudanças na atuação, né? Então, se for um profissional que vai atuar de forma virtual, se for um docente virtual, ele vai ter que ter saberes e conhecimentos específicos para isso, vai ter que ter uma postura específica. Se ele for atuar de forma presencial na EAD, durante os momentos presenciais, atuando como suporte presencial, ele também tem que saber das especificidades, das características desse profissional, enfim, saber sobre isso, saber muito bem sobre o teletrabalho, né? Então, saber sobre a característica do teletrabalho do profissional que vai atuar aí à distância. Então, ele muitas vezes vai atuar de casa ou de quaisquer outros locais que tenham
acesso à internet, então aí o profissional que atua, o especialista em docência na educação à distância, ele tem que saber lidar com esse teletrabalho, com as especificidades do teletrabalho. Enfim, são vários elementos e vários aspectos que foram discutidos nos fóruns, que estão relacionados aí ao material didático, que são fundamentais para essa formação, né, para esse especialista em docência na EAD. Além disso tudo, eu queria deixar algumas dicas de leitura também para vocês aprofundarem. Provavelmente vocês já devem ter visto esses materiais num referencial bibliográfico de outros componentes curriculares. Mas assim, quem não teve ainda o interesse de se debruçar sobre essa temática de forma mais aprofundada, fica o convite que eu acho que é importante. Então eu vou sugerir algumas leituras que vão contribuir bastante para a formação de vocês. A primeira delas é esse livro do professor Mill, né? Eu acredito que a maioria deve conhecer, se não todos. Mas quem não leu ainda, eu aconselho a leitura, porque ele é um trabalho do professor Daniel Mill que fala de uma maneira bastante aprofundada, de uma maneira bastante completa sobre a docência na EAD, né? Tem um foco na docência virtual, mas compreende a docência na educação à distância de uma forma abrangente. É uma leitura assim, fundamental para quem vai atuar com a educação à distância no Brasil, para poder entender as especificidades dessa modalidade. E também fica o convite de ler os livros da coleção aqui da EduFiscar, que são livros resultantes do CIED, né? Do CIET Imped. A gente tem várias edições, né? Cada edição do CIET Imped aí resulta em um ou mais livros. Então são vários livros que vocês, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar, né? Pode pesquisar lá no site do Grupo Horizonte, pode pesquisar no Lattes do Professor Mill. Então são vários textos, né, que são resultantes aí dos eventos que acontecem na UFSCar sobre educação à distância e educação em tecnologias. Então são vários textos que compreendem, entre outras coisas, também a docência na EAD. Então vocês vão encontrar vários trabalhos aí nessa coleção que falam sobre docência na EAD de diferentes perspectivas, e isso tende a contribuir muito também para o conhecimento. E, por fim, uma outra dica é a minha dissertação de mestrado, que ela foi orientada pelo professor Mill, em que eu também trabalho especificamente com a organização do trabalho docente na EAD. Então, eu falo sobre a divisão do trabalho, né, como é dividido o trabalho na EAD, falo sobre saberes e competências desses profissionais, falo sobre as características desse trabalho contemporâneo, enfim, é uma análise pormenorizada da docência na educação à distância sob diferentes perspectivas, e eu acho que também é uma leitura interessante que pode complementar bem essa discussão aí para o especialista em docência na EAD. Né? Para encontrar é bem fácil, é só pesquisar meu nome na internet, no Google, e colocar a dissertação de mestrado, Brian Veloso, vocês vão encontrar. Né? Como eu disse, ela foi orientada pelo professor Mill, foi feita no âmbito aí do Grupo Horizonte, e está muito bem alinhada a todo esse material que a gente está colocando para vocês, né? Todas as discussões que a gente tem trazido para vocês. Então fica o convite, a leitura. Então, no mais é isso, pessoal. A ideia era ser um vídeo mais resumido, né? Não ficou tão resumido assim, 20 minutos. Mas era poder responder aquelas questões que a gente colocou no fórum de uma maneira mais objetiva e, de certa forma, fazer aí um apanhado de que vocês discutiram. Como eu disse, foram muitas postagens, não daria para falar de tudo. Então eu dei uma lida, né, dei uma acompanhada nas postagens para poder falar de forma geral em tudo aquilo que apareceu de alguma forma na discussão. Eu busquei trazer aqui de forma ampla para vocês entenderem, então, o que é o especialista na educação à distância e como esse profissional tem que pensar aí a sua especialização, né, como tem que pensar aí a sua função enquanto especialista. Então é isso, pessoal. O vídeo está na plataforma para vocês assistirem. Se alguém tiver algum questionamento, alguma dúvida, pode colocar lá nos fóruns. Vamos discutir. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que todas as discussões possam ter contribuído de alguma forma para a formação de vocês. E a gente fica à disposição no Moodle durante o processo de ensino-aprendizagem, sempre que necessário. Vocês podem entrar em contato, não apenas quando a gente for os docentes, né? No meu caso, vocês não precisam esperar
um componente curricular em que eu sou docente para entrar em contato comigo. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, né, se quiserem falar um pouco mais sobre docência na educação à distância, podem me procurar dentro do AVA, que eu estou sempre aí disposto a ajudar vocês, tá? Então é isso, pessoal, um grande abraço.